Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 836 blogs diários e minguando até 454 dias, 30 de março de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 836 blogs diários já produzidos, né, com este novo título, Amargedon Batalha Final, explicando os 490 blogs diários que vai ser produzido até o fim, certo? 70 vezes 7 explica 490 blogs que vai ser produzido até o fim. Esse é o primeiro título. Eu tenho por hábito fazer 70 blogs diários para cada título em específico. Esse título eu estou dividindo em dois subtítulos: o lado esquerdo do corpo e o lado direito do corpo e o lado esquerdo do corpo por atos conscientes, por atos missionários, certo? Por atos missionários. Então, dois títulos explicando o lado direito, dois títulos, um explicando o lado direito do corpo e o outro explicando o lado esquerdo do corpo por atos missionários. Então, esse é o primeiro, a abertura deste primeiro subtítulo, né? O lado esquerdo do corpo por atos missionários. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do subtítulo, né? Este é a abertura em específico, e uma referência desse título, né, que eu vou produzir ainda e vou escolher uma referência e vou fixar ele, né, o melhor vídeo deste subtítulo para colocar como referência. E a leitura corrida dos 4 últimos blogs. Eu tenho por hábito produzir 4 blogs e depois eu vim, né, com a expressão livre de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, e esse em específico é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu estava com o hábito de gravar 4 blogs diários por dia. A partir de hoje, por exemplo, eu vou gravar 3 blogs, mas eu vou continuar fazendo a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? E o quarto e o último sempre vai explicar a frutificação, né, dar uma ideia daquilo que nós podemos ser relativos, né, com os nossos entendimentos, a juntar tudo e fazer nosso fruto 100% produtivo, né, seja para, né, uma coisa boa, né, que seja uma coisa boa, certo? Faça esse relacionamento na sua consciência, certo? E faça isso por você mesmo. E por último, eu deixo a playlist do YouTube Music, certo? Então, na descrição vai ficar um blog que antecede, um blog que antecipe a abertura do subtítulo, uma referência, leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e a playlist do YouTube Music, certo? Eu estava fazendo 4 blogs por dia, mas a partir de hoje eu vou diminuir para 3, porque às vezes eu tenho muitas de expressão, o meu vídeo está ficando muito intenso e eu não quero perder a expressão, muitas coisas que eu quero falar sobre dentro do título, dentro do blog diário, e às vezes eu vou alongando o tempo, então está ficando um vídeo longo, então eu estou diminuindo aí para 3 por 4, fazendo gravação de 3 vídeos, mas a leitura corrida eu faço no quarto e último blog, eu faço quando eu vou apresentar o quarto e último blog,
eu faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blocos. É também uma ideologia para explicar aí os 4 espíritos de Deus, fazendo entender que tudo que cai fora do nosso corpus pertence ao poder público, e quando estiver caindo lá, nós que tem que ser um fruto bom. E que hoje é uma delicadeza para você entender. Muitos corpos em crise, sem compreender as suas relatividades com Deus, sem compreender as suas relatividades com outro corpo emocional e sem entender as suas relatividades com Cristo, né? Que hoje nós estamos no tempo final, nós estamos passando, o Cristo está passando por um corpo, representando uma crise de um corpo, para nós expelir um fruto bom para Deus, certo? Para nós permitirmos este fruto bom para Deus. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que vocês precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e faça por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse pelo card do vídeo, certo? Está no card do vídeo essa playlist muito grandiosa. Se você quiser fazer o trabalho de conscientização por ela, começar por ela para depois você entender tudo que vai ser dito dentro do blog diário, é muito interessante, certo? Faça isso, faça por você. E se vocês acharem os vídeos melhores do que esse na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jogo for injusto, eu corto. Se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor do corpo, e com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comidas dos leões e defenderá o sistema capitalista com a força das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifica o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus, pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira, promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem. Semelhança é igual ao fruto. O fruto vai ficar dividido, o corpo e a imagem. O corpo determina o fruto bom e a imagem determina o fruto ruim. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional e a imagem vai representar uma desigualdade do estado emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar e poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo o que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus, e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. É interessante vocês fazer essa ideia da relatividade do corpo emocional de Deus, né? Que ele não é uma imagem, ele é uma realidade determinada com a nossa palavra da vida, né? Ele não é uma imagem, e o fruto é a glorificação com esse corpo emocional. Mas quando se tratando de ideologia, nós chamamos de imagem e a semelhança, certo? A imagem vai representar uma ideologia aplicada no corpo emocional diretamente, e o fruto vai explicar, né, como que vai determinar esses movimentos pelo corpo emocional, certo? Entenda isso. Então, isso determina que ambas ambas coisas estão separadas. Tanto o poder público estão separado tanto o poder público poder de criar de Deus, e tanto o poder público, né, o poder de formar de Deus estão separados. E os nossos corpos, ele produz um fruto independente para dar uma relatividade com Cristo, para dar uma relatividade com outro corpo e para dar uma relatividade com o reino de Deus. Ambos vão ter relacionamentos diferentes um do outro. Faça essa percepção, certo? É relatividade, cada um vai ter relatividade, mas sempre tem uma hora certa para você relacionar determinadas coisas em particularidade, certo? E lembrando que todos esses três que eu citei, eles têm as suas realizações independentes. Tanto o corpo emocional, ele tem uma realização, tem um fruto independente,
tanto a formação de Deus, ele tem uma forma diferente de realização, né, protegendo mais as ideias dos corpos emocionais, e que nós chamamos de flexibilidade, e tanto esse poder de Deus, que é o poder de criar de Deus, é onde que Deus materializa todo, cria toda a vida, cria todos os animais, cria todos os seres viventes, é o poder de criar de Deus, ele é o próprio reino de Deus, certo? E que hoje ele fica aí, né, passando essa imagem fica passando pelo corpo, provocando uma crise, e aí vem representando o Cristo. O Cristo, ele é igual ao poder de Deus, são as mesmas coisas, ele pode tanto representar o poder de formar, como também o poder de criar, porque ambos são uma coisa só, mas quando a gente vai explicar a flexibilidade dos corpos emocionais, a gente tem que chamar o Cristo, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens, entre o reino dos mortos e o reino de Deus, certo? Ele é o único mediador que faz nós conectar a Deus, somente o Cristo, certo? Que em uma determinada situação, com muita sabedoria, você pode conhecer que este também é Deus, né? Mas vai depender muito da capacidade cognitiva de cada corpo entender as suas particularidades e essas diversidades de relacionamento que eu estou explicando separadamente, certo? Não faça confusão nas suas mentes, porque senão vocês vão ficar perdidos. Eu tomei um rap, né, para mim recitar nesse subtítulo em específico, né, "À esquerda do corpo, por ato missionário", né. Eu tenho por hábito fazer, menção aos mortos, né, para pegar música, eu peguei muita música do Renato Russo e peguei muita música do Raul Seixas. Agora eu vou pegar uma música de uma arte, né, de uma artista que ainda está presente com seus corpos emocionais, certo? Eu já vou pedindo desculpa a Deus de já, né, para não atrapalhar a arte né, não atrapalhar o artista nem a arte. A arte, ela representa a imagem do corpo, aquilo que nós produzimos para a unificação, né? O artista representa essa imagem do corpo, aquilo que nós produz para a unificação, e a arte representa os movimentos, a forma que você movimenta, tomando alguma coisa que já tenha dentro da sociedade, alguma coisa que já está ali. Então, é corpo, é imagem e semelhança, ou seja, artista e a arte, né? A arte representa as formas dos movimentos, ela fica ali no quarto elemento da espiritualidade de Deus, certo? Né? E que hoje nós estamos sendo glorificados com Cristo para a unificação, representando uma crise de um corpo e outro, fazendo essa forma oratória por um rap, por uma música, por uma fala. Tudo isso é para deixar todo mundo unificado, para que tudo isso venha a ser, para que o juízo de Deus venha em nossas consciências, nós entendemos que o reino de Deus é determinado pela palavra da vida e a verdade na presença do corpo. Aí o nosso corpo, ele vai deixar de ser uma imagem para ser um corpo. Palavra e vida, nós estamos vendo vida. Então, o quarto elemento de Deus, que é onde é a frutificação, onde que é a semelhança, é a verdade na presença do corpo. Significa que o nosso corpo está sendo glorificado diretamente com Deus. Nós estamos entendendo todos os processos, todas as coisas estão vindo para nós de uma forma real, então nós vamos relacionando dessa forma. Então, existe essas possibilidades. Eu já tenho aberto o vídeo explicando as possibilidades de relacionamento, explicando a frutificação do corpo, né, de uma forma independente, a frutificação de uma relatividade com Cristo, uma frutificação de uma relatividade com o poder de criar de Deus, que é o próprio reino de Deus, né, onde que Deus tivera criado o homem perfeito. Vamos lá para a música, né, já peço desculpa ao artista, né, que ele ainda está presente, né. É bom falar dos mortos, porque os mortos eles não têm onde reclamar de nada, né, ele não vai questionar a forma que eu me expresse, mas agora a pessoa, né, eu só quero dizer que, né, respeito muito, carinho, né, amizade, estamos juntos, né, sempre. Vamos seguir em frente com essa menção, né. Vamos lá. O que é Clara, vamos lá de novo. Eu quero fazer uma formação, porque eu quero fazer uma edição aqui no vídeo e eu quero colocar uma bola de fogo aqui, sabe, no meio das mãos. Mas vamos lá. O que é clara e salgada, cabe em um molho e pesa 1 tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem, refém da vingança. Irmã da Irmã do desespero, rival da esperança, pode ser causada por vermes imundana, espinho da flor cruel que você ama.
Amante do drama, vem pra minha cama por querer, sem me perguntar, me fez sofrer. Eu que me julguei forte, eu que me senti, serei um fraco quando outras dela vim. Se o barato é louco, o processo é lento. No momento, deixa eu caminhar contra o vento. O que me adianta ser durão e coração ser vulnerável? O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável. É quente. Borrou a letra triste do poeta. Só correu no rosto pardo do profeta. Verme, sai da reta. A lágrima de um homem vai cair. Este é o seu B.O. para a eternidade. Diz, diz que o homem não chora. Tá bom, não vai para grupo, irmão. Diz que o homem não chora. Tá bom, falou, não vai para grupo, irmão. Aí, Emanuel chorou. E agora, né? Vamos continuar com essa música. Eu dei uma pausa para vocês fazerem uma reflexão, né? Se existe uma forma, né, de começar numa crise, ela tem uma forma de terminar, né? Nós estamos no final, né? Se alguma pessoa, né, chorou, né, chorou alguma coisa, e agora nós vamos ver qual que é a parte da nossa conscientização pela notificação, ou seja, Emmanuel chorou, e agora, né? Aí vocês podem pegar essas expressões, né, que já tenha dentro da sociedade e fazer uma mediação sobre a imagem do homem e aquilo que ele está movimentando sobre esse corpo emocional. Vamos continuar aqui para a gente dar mais referência sobre essa música. Vamos lá. Porra, vagabunda, ó, vou te falar, tô chapando. Eita, mundo bom de acabar, o que fazer? Quando a fortaleza tremeu e quase tudo ao seu redor melhor se corrompeu. Epa, pera lá, muita calma, ladrão. Cadê o espírito mortal do capão? Lave o rosto nas águas sagradas da pia. Nada como um dia após o outro dia. 7 espíritos, 7 corpos e 7 taças da ira de Deus. Me dá meu copo que já era, certo? Não sobrou nada, só o que sobrou é o respeito, é o carinho, a responsabilidade que nós produzimos um para o outro, certo? É isso que está sobrando agora. Se vocês não tiverem consciência de nada que está sendo dito, certamente vocês ainda estão se tornando a vítima da sociedade. Faça a percepção, certo? Eu gosto muito, sabe? Às vezes eu tenho ritmo nessa música, eu falo como eu canto ela, tem ritmo, mas eu faço essa pausa para valorizar a letra, porque é muito importante, fazendo uma complexidade, uma coisa e outra, certo? Eu sei cantar essa música, eu sei cantar esse refrão, já treinei ele muito. Não é o caso de falar certo, é dar uma gaguejada, dar uma falha para valorizar a letra, porque elas são incríveis, muito grandiosas. O que importa é a intensidade daquilo que vai vir a mensagem, e é isso que vai explicar uma coisa e outra. Vamos então fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre, né? Depois nós vamos fazer a leitura de tudo que foram ditos nos 4 últimos blogs. Este blog diário vai ficar muito grande, mas vai ficar muito produtivo, né? Essa abertura vai ficar muito grande e vai ficar muito produtiva. Então, é a abertura e também a leitura corrida de tudo que foram ditos nos 4 últimos blogs, fazendo essa reflexão de tudo que foram ditos nos 4 últimos blogs. Eu estou achando isso muito interessante, muito produtivo, fazer 3 por 4, certo? Eu gravo 3 blogs por dia e depois eu vou fazer a leitura corrida no quarto e último blog. No primeiro blog que eu vou gravar, no dia seguinte, por exemplo, quando eu vier gravar os outros 3 blogs, eu já faço a leitura corrida e já faço essa mediação 3 por 4. É muito interessante, ok? Faça essa percepção, é uma ideologia boa para vocês se aplicarem em vossas consciências, entendendo que tudo que nós, no quarto elemento, tudo vai se tornar uma coisa produtiva, certo? Com as nossas percepções, com nossos consentimentos. Eu falei com a percepção do outro, com o dele do outro. Não, na nossa percepção. Nós protegendo o nosso espaço, nós também protegemos o espaço do outro. Faça essa percepção, ok? Vamos lá. A restituição do reino explica os 3 reis magos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Mateus, Marcos, Lucas, que foram dados às nações para restituir o reino de Deus. E são estes que estão fora do trono de Cristo, de Deus, para a restituição de todo o paraíso de Deus.
e que concilia sabedoria e conhecimento deste trono, e determinando a volta para as vossas origens. E tudo isto é simbólico, pois a restituição vai depender da capacidade cognitiva de cada corpo em específico, explicando uma conexão do nosso eu interior. O trono de Deus fica mutando sobre o corpo e a imagem deste corpo, sendo o corpo explica a palavra da vida. Isto significa que eu estou limpo de ideologia. Já a imagem explica que este corpo vai gerar conhecimento sobre tudo o que já tem dentro da sociedade, explicando o fogo consumidor de todas as ideologias, ou seja, ideologia explica o fogo e o fogo explica ideologia. Ambos são destrutivos no tempo. Todas as palavras são determinadas por corpos e imagem dos corpos. Isto explica que esta palavra fica mutando o corpo e a imagem do corpo, explicando o corpo e o fruto deste corpo. Tanto o corpo e a imagem é uma centraliza, um explica a palavra da vida e outro explica a flexibilidade desta palavra. A flexibilidade explica o fruto diretamente, e é este fruto que determina ser a vida ou a morte. O fruto fica se transformando no tempo, explicando o corpo e imagem deste corpo. Ambos são flexíveis, tanto o corpo e a harmonia deste corpo, tanto a imagem e a ideologia aplicado neste corpo. Ambos caem diretamente no fruto do corpo e, consequentemente, no poder público. E quando este fruto cair no poder público, vai representar três poderes. Primeiro, explicando o fruto independente do corpo. Segundo, explicando a flexibilidade deste corpo, representado por Cristo. E o terceiro, explicando a glória de Deus diretamente, sendo este o terceiro é o reino de Deus diretamente. E tudo isto mutável. O primeiro poder explica o fruto do corpo, o segundo explica a flexibilidade do corpo, e o terceiro é o reino de Deus, e podendo ser expressado como terceiro céu. O terceiro céu explica a verdade do nosso corpo emocional por uma razão que é do reino de Deus e determinando o que somos por diante de Deus diretamente. E tudo isto é relativo e podendo ser uma coisa boa e ruim com uma mesma intensidade. Entretanto, vós, corpos de Cristo, pode conhecer que eu tenho amigos em uma fornalha aonde o fogo não pode consumir, e eu não tenho por hábito favorecer nenhum corpo da destruição eterna, pois sou fogo, e o que eu tenho a dizer, todo o que eu tenho a dizer a estes atos missionários é que todo ato missionário tem um propósito de Deus. Se os amigos se humilhar por diante de Deus, eles não serão consumidos pela fornalha do fogo ardente. Porém, e se humilhar para os corpos emocionais, o fogo te consumirão, pois todos os atos emocionais são coisas destrutivas e que foram usados para se ter coisa a qualquer custo. Pois o que é melhor? Se humilhar para Deus, que tem o poder de restaurar a sua existência, ou se humilhar para os corpos emocionais, que têm o poder de destruir a sua existência. E entenda que tudo que for destrutivo é fogo, e tudo que for construtivo é de Deus. O fogo representa os nossos atos emotivos do tempo, aonde queremos ter coisa a qualquer custo, e explicando o sistema capitalista diretamente. A construção são tudo o que é raiz de Deus. São vocês a raiz de Deus, e são vocês que restaurará o reino de Deus.
Enquanto a mim, eu não sei o certo, se eu sou vida ou fogo. Enquanto a nação estiver dividida, eu também estarei dividido. Vou lutar até a morte. E se isto é bom ou ruim, eu também não sei, pois vai depender do que esta nação vai entender de mim. Se me aceitar como um bem, eu lhe dou paz, e se aceitar como um mal, eu lhe dou fogo, pois eu também sou destruição. Como diz Lavaguel, né, no filme, né, eu não posso ser destruição. Tem que haver alguma coisa boa em mim, Max, certo? Eu peguei a parte desse refrão, né, da Lavaguel, fazendo uma, né, fazendo uma relatividade com Marx, que ele escrevia os diários, né, ele escrevia o diário, e nesse diário ele, né, tinha essas formas. Então, é só para vocês entenderem, certo? Há muito tempo que eu vi esse filme, só estou dando uma recapitulação, vale a pena vocês verem esse filme, é uma ideologia muito boa, né? As expressões são muito aplicadas, muito bom, ok? Entenda isso. Vamos lá, né, fazer essa eh, mediação, né, expressão livre, né. A expressão livre ela explica essa nossa Bíblia significativa, né, com 8 elementos da espiritualidade, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Eu pego essa Bíblia, né, e faço uma expressão livre sobre aquilo que tem dentro da Bíblia significativo, sobre aquilo que tenha dentro da sociedade. Vamos lá então ler parte deste contexto e fazer essas expressões livre. Vamos lá. A restituição do reino explica os 3 reis magos, né? Os 3 reis magos, Sadraque, Mesaque, Abidnego, né? Se a gente for pegar o livro de Daniel, vai ver que o nome desse cidadão, que ele fora a fornalha ardente, são esses nomes, certo? E de uma determinada situação, Daniel está separado dos 3, né? Porque eles foram para a fornalha ardente, e Daniel, né, está fazendo outras atividades, tem as complexidades que o contexto está dizendo que, né, se ele pode ser a luz ou se ele é fogo, nós não sabemos. Qualquer coisa que vocês queiram fazer essas relatividades para ser explicativo é bom, certo? Só para a gente entender que tudo isso é uma significação, né? Deus não coloca fardo em corpo, nem, né, em homens, nada, né? Ele toma o nome das pessoas e vai fazendo com que as pessoas compreendam que eles estão todos mensageiros de Deus, né? Todos são mensageiros. Não é questão de colocar sobrecarga nenhum no outro. Ah, esse está com a carga pesada. Deus não tem isso com ele, ele nem precisa disso. O que nós temos são seres mensageiros de Deus que trazem uma mensagem para fazer uma oratória para a sociedade, nem é para eles, né? Pode entender isso. Se você fizer uma oratória para você, é um ato missionário, fazer uma oratória para você, Deus não vai ouvir você, porque tudo são coisas emocionais. Oh, meu Deus, eu estou precisando de dinheiro, tá, blá, 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 blá. Às vezes tem um pão de cada dia, mas está lamentando pelo aquilo que eles desejam, uma casa, um sítio, sei lá, uma mansão, qualquer coisa. Mas então isso gera uma complexidade nos atos missionários, porque, né? E se você fizer uma oração, né, se você é um ato missionário fazer uma oração, você não vai ser atendido, ainda mais nesse tempo que nós estamos fazendo. Deus se realiza com os oradores. Deus se realiza junto com nós. Ele não a ideia dele é se realizar junto com nós. Quando vocês vierem acrescentar tudo isso que vocês desejam, Deus também já vai estar realizando para você. Mas o processo da unificação, eles têm essas delicadezas, porque se eu, por exemplo, chegar aqui e falar: "Oh, Deus, eu preciso de um dinheiro, estou passando tanto aperto na minha vida". Não. Acha que Deus não sabe as minhas dificuldades? Acha que não, tá vendo tudo. Eu não sou bobo de ficar aqui lamentando, perdendo tempo, ficar pedindo coisa a Deus para a minha vida. Não vai ser resolutivo, vai jamais. Então, Deus ele não realiza a gente, Deus ele não realiza os nossos atos emocionais, ele realiza junto com nós. Certo? Ele realiza junto com nós. Se eu estiver aqui e ficar pedindo as coisas, eu estou muito endividado, resolve aí, você não é uma pessoa poderosa, blá 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 blá.
não vai resolver nada, porque atos missionários, eles não são sustentados emocionalmente, certo? E não tem essa sustentabilidade. Se você é um orador, se você é um ato missionário, você ora para as pessoas, as coisas daqui para fora, são a boca daqui para fora. Que você frutificar a sua vida pessoal, ele não vale muito quando você é o orador. E, por exemplo, existe várias manifestações dentro da sociedade onde uma pessoa pode desenvolver, né, um trabalho de riqueza, né, de poder econômico e estar no ato missionário da mesma forma. Ou seja, Deus não limita as capacidades dele passar uma mensagem, de estar dando realização para as pessoas e se realizando junto com várias tipos de atos missionários que tem dentro da sociedade. Mas não é porque eu senti uma necessidade emocionalmente que Deus vai atender as minhas preces, aquilo que eu desejo. Ah, eu preciso pagar a minha dívida, eu estou muito encrencado, eu não sei nem como eu vou pagar, eu ganho tanto dinheiro, eu estou o dobro, o triplo daquilo que eu posso pagar. Não é isso não. Deus está vendo tudo. Se tiver de ser, vai ser sempre, né? Sempre levando das melhores formas. E se um dia, né, por exemplo, hoje tem aí, eu nem sei se eu estou fazendo declaração de imposto de renda direito, não sei. Se alguma vez acontecer alguma coisa, você vai na justiça e fala, não sei lá, qualquer coisa eu vou lá, represento, mas eu não estou preocupado em fazer as coisas, 100% estou preocupado com o meu ato missionário. Nesse tempo pode faltar alguma coisa na minha vida pessoal, pode, que precise ser justificado, pode faltar, mas está tranquilo, certo? E quando isso vier, tudo você faz uma ideologia, joga isso de cima da mesa e o que der deu, certo? Entender isso. Só para vocês entenderem, ou seja, não é nada que possa se preocupar, né, com as minha vida pessoal, porque a ideia sempre é trazer a mensagem, entenda isso. Então, a restituição do reino explica os três reis magos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Explicando aqui nesse tempo de Daniel, mas no tempo real da profecia, onde Manuel fora sacrificado, então nós temos Mateus, Marcos e Lucas. Então, esses são aquele tempo que foi preso a cativeiro, e depois tem aquele tempo da manifestação de Emanuel, certo? Aí que hoje também tem outros tempos, né? E outros nomes também, né? Entenda isso. Então, e representando o Mateus, Marcos e Lucas, que foram dados às nações para restituir o reino de Deus, né? Na Bíblia significativa fala o átrio, e o átrio que ficaram de fora, né? Aí a Bíblia significativa fala das nações que? Para restituir o reino de Deus, certo? Para a restituição do reino de Deus, né? Os que ficaram de fora. Aí o que veio para aqui, tudo que veio para cá, foi tudo destrutivo. Do sexto milênio até o sétimo milênio foi destrutivo. Então, depois disso aqui, é uma reconstrução do reino de Deus, uma forma. Tudo isso e significativamente. Não é questão que as pessoas vai representar Deus na terra. Cada um vai representar Deus da sua forma, com seus dons espirituais. Tudo isso é apenas uma significação para eu trazer uma mensagem. Tudo na espiritualidade. Você vê que eu já veio abrindo o blog diário, dizendo que Deus não realiza com atos emocionais das pessoas. Ah, me dá o problema aí que eu vou resolver, porque eu sou o cara, porque Deus me escolheu. Me escolheu eu? Não, não sou escolhido. Deus escolheu todo mundo. Deus escolheu cada uma das pessoas para se realizar junto com ele. Ah, a pessoa pode escolher não querer, fala, não quero saber, Deus, deixa eu resolver as coisas do meu jeito, e leva a confusão para uma coisa e outra dentro da sociedade. Existem essas complicações, ok? Dentro da sociedade. E são estes que estão fora do trono de Cristo, né, do trono de Cristo, de Deus, né, trono de Cristo de Deus, o Cristo, o reino do Cristo, ele representa o reino dos mortos, o reino de a formação de hoje, ele representa uma crise dos corpos emocionais, o reino de Cristo, né? E para restituir o reino, para a restituição do todo o paraíso de Deus. Você vê que tudo aqui, por exemplo, aqui, tudo aqui é morte, morte. Deus do princípio. Cadê Moisés? Cadê Elias? Não, morte, tudo. Sete, sete reinos, todos os 7 milênios passados são espiritualidade de Deus, para a ira de Deus, para representar a destruição de tudo.
Vamos renovar? Sim, vamos renovar, com conhecimento, né, e com realização com Deus, né. O que nós somos no nosso interior, também nós vamos frutificar a partir daquilo que nós conhecemos deste reino de Deus, né, transformando ele. Da mesma forma que nós transformamos ele em morte, 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 nós vamos transformar ele em vida, 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 harmonia com um corpo e outro, fazendo essas relatividades. Entenda, como tenho dito nos princípios dos contextos, o mesmo movimento que é o reino de Deus também é os mesmos movimentos do reino do morte, o mesmo movimento do reino do morto. Ele é muito confundido. Você olha para a pessoa assim, certo? Se você não tiver muito intimidade com Deus, você vai, olha que pessoa de Deus, blá, 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 olha que profeta, que grandiosidade, a pessoa cheia de crise, mas você não está entendendo, às vezes você está relacionando uma forma para você relacionar os interesses seu e tal, e começa a bajular as pessoas, sem conhecimento, sem nada, então tudo é a mesma coisa, morte, é o reino de Deus e o reino dos mortos, parece ser as mesmas coisas, se você não tiver uma percepção, uma capacidade cognitiva para interpretar isso, você vai achar a mesma coisa. Você fala: "Ah, a mesma coisa, olha que maravilha, blá, 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 blá". Então, para a restituição, né, de todo o paraíso de Deus e que concilia sabedoria e conhecimento deste trono, né, e determinando a volta para as vossas origens. Por que que eu relacionei o trono? Por causa do corpo emocional, que representa a vida, e por causa da imagem deste corpo. Por causa da imagem, por causa da arte, por causa da arte, por causa ou do artista, por causa da arte, por causa do artista e por causa da arte. Fruto, imagem e frutificação, corpo e glorificação, certo? Esses dois seres vai ficar simultando um com o outro. Por que que eu falei, trono? Porque o trono ele vem de Emanuel, por exemplo, uma relatividade daquilo que é a realidade de Deus, depois ele morra, vem a imagem. A imagem, todos nós vamos criar um Jesus para ir, para frutificar, uma imagem, fazer uma arte, sei lá, fazer uma coisa consciente, coisa negada, coisa aceita, blá, 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 e todo mundo fica junto aí que está vindo o reino de Deus. Mas você entendeu as complexidades de um e do outro? Faça essa percepção, essa relatividade. Então nós temos o trono de Cristo, que é representado por uma imagem de um corpo sacrificado, e temos o trono de Deus, que é representado por um corpo emocional que tem a palavra da vida, que é glorificado com Deus e que é fiel a Deus, vamos falar assim, é fiel a Deus em tudo, que, né, e que seja essa grandiosidade de entendimento sobre aquilo que é nossa palavra, nossa vida. Que determinada situação não sobrou nem Emanuel e nem Jesus não sobrou. Por que que não sobrou? Porque tudo isso foi morte, morte, morte. Porque as nossas responsabilidades, a partir da hora que a gente conhecemos da nossa palavra e da nossa vida, nós materializamos o nosso corpo e frutifica bem. Eu falei da vida do outro, eu falei da palavra do outro, eu falei, não, nós, é nossa intimidade. Deus realiza com nós a partir do momento que nós fazemos essa percepção daquilo que é o reino de Deus. Eu falei fazer a percepção daquilo que é o reino dos mortos? Não. Faça a percepção daquilo que é o reino de Deus. Para a restituição, né, todo o paraíso de Deus e que concilia sabedoria e conhecimento deste trono e determinando a volta para as vossas origens. E tudo isto é simbólico, ok? Vamos ler o parágrafo completo para a gente seguir mais para frente. Vamos lá. A restituição do reino explica os três reis magos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Mateus, Marcos e Lucas, que foram dados às nações para restituir o reino de Deus. E são estes que estão fora do trono de Cristo de Deus, para a restituição de todo o paraíso de Deus e que concilia sabedoria e conhecimento deste trono e determinando a volta para vossas origens. E tudo isto é simbólico, pois a restituição vai depender da capacidade cognitiva de cada corpo em específico, explicando uma conexão do nosso interior. Perfeito, né? Vamos continuar. O trono de Deus fica mutando sobre o corpo e a imagem deste corpo, né? Como eu tenho dito, né? A imagem vai representar, né, vai representar o reino dos mortos, a imagem representando o reino do morto e o corpo representando o reino de Deus. Todos os corpos, Deus olha para todo mundo como reino, tá? Nós aqui que fica fazendo essas forma, né? Ou você pode estar num ato missionário, fazendo oratória pelas pessoas, para ela se redimir diante a Deus, ou você pode estar usando isso para se realizar, para se
converter essas coisas em coisas emocionais para se ter dinheiro e sexo. Existem várias possibilidades que o blog diário vem ensinando. Então vamos lá. O trono de Deus fica mutando sobre o corpo e a imagem deste corpo. Perfeito. Sendo o corpo explica a palavra da vida. Aqui já está explicando como é certo? O corpo explica a palavra da vida. Isto significa que eu estou limpo de ideologia. Eu não estou criando nada para a sociedade, estou limpo de ideologia, estou puro, estou puro. Eu sou a minha vida e eu faço dela, né, na intimidade com Deus, frutifico isso bem, né? Posso rejeitar a pessoa que me faz mal, não, não é a minha liberdade, faz, não, você me faz mal, não quero, para mim não me contaminar com essa pessoa e preservar o meu espaço limpo, independente de uma sociedade correta, independente de um relacionamento, independente de quaisquer coisa que tem dentro da sociedade. Então, já a imagem explica que isso, que aí já a imagem explica este corpo vai gerar, já a imagem explica que este corpo vai gerar conhecimento sobre tudo que já tenha dentro da sociedade, explicando o fogo consumidor de todas as ideologias, né? Então, esta imagem ela vai representar o artista e a arte do artista. O artista explicando a imagem do corpo, né? Aquilo que as pessoas fazem, a percepção, olha assim, ó, e aquilo que é o movimento dele, o movimento dele. Muitas das vezes que você vê na calada, só mesmo os artistas vai entender os planos que ele tem com Deus para a unificação em Cristo. Só eles vão entender. As outras pessoas não vão entender porque eles estão na calada, certo? E eles vão fazer essas relatividades, certo? Entenda isso. Então, já a imagem explica que este corpo vai gerar conhecimento sobre o que já tem dentro da sociedade, explicando o fogo consumidor de todas as ideologias. Ou seja, ideologia explica fogo, né? É o fogo de Deus. Ideologia explica fogo, né? Que bem representado pela ira de Deus, pelo sacrifício do corpo vivo, né? Que hoje pode, né? Tem essas complexidades do nome, porque vai depender. As pessoas não conseguem fazer percepção do que é fruto independente, não conseguem fazer percepção do que é poder de criar de Deus, não conseguem fazer percepção daquilo que é poder de formar de Deus. Então nós vamos não usar o nome, né? Não vamos usar o nome, deixar isso tudo né, vão deixar essas coisas relativos, né, para esses três poderes, essas três formas de realização, ok? Então, ou seja, ideologia explica fogo e o fogo explica ideologia. Ambos são destrutivos no tempo. Eu falei que é construtivo? Não, não, porque Deus já criou, teria criado o homem perfeito no paraíso, o princípio dele é tudo perfeito, maravilha, ele já sabe de tudo. Né? Então tudo é perfeito, Deus já tivera criado um perfeito, acabou, não vai mudar nada, nada que Deus criou vai mudar. Aqui o que vai poder ver? Restituir a sua perfeição, né? Nós voltarmos à nossa origem, certo? Porque nós estamos longe da nossa realidade, nós imaginamos, o coração do homem ele imagina as coisas continuamente, né? Vai imaginando, 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 certo? Entenda isso. Então, e tudo que é imagem e semelhança são coisas para destruição, não são coisas para construção, porque a nossa perfeição já fora determinada por Deus, Deus do princípio da criação de Deus, né? Nós somos palavra, nós somos vida, nós somos corpo, né? E nós frutifica isso de uma forma boa, né? Fazendo dando realidade, realização com Deus, né? E com a nossa forma de ser, a nossa forma de estar realizando Deus, permitindo que Deus realize junto com nós. É só isso que determina o reino de Deus, e nada mais do que isso, ok? Entenda isso. Todas as palavras são determinadas por corpos e imagem dos corpos, né? Todas as palavras são determinadas por corpos, né? A realidade de Deus e imagem desses corpos, a imaginação desses corpos. Então, todas as palavras são isso, e tudo isso cai no poder público. Isto explica que esta palavra fica mutando o corpo e imagem do corpo, explicando o corpo e o fruto deste corpo, né? O fruto deste corpo, imagem e a semelhança, certo? Corpo e glorificação, né, com Deus, certo? Diretamente. Entenda isso. Hoje é imagem e semelhança para glorificar com Cristo, imagem e semelhança para glorificar com Cristo, para unificar a arte, né, artista e a arte desse artista, certo? E a arte que o artista apresenta, as formas que ele está se movimentando dentro da sociedade. Tanto o corpo e a imagem é uma centraleza, né? Um explica a palavra de Deus, né?
e que é o reino de Deus, e outra que explica a flexibilidade dessa palavra, né? A flexibilidade explica o fruto diretamente, né? A flexibilidade explica o fruto diretamente. E este fruto determina o ser vida, o ser a vida, o ser morte, né? A flexibilidade, por exemplo, no reino de Deus, nós vamos continuar com a flexibilidade. Qual que é a flexibilidade do reino de Deus? Eu ter harmonia com a minha esposa, com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com meu patrão, com, sei lá, qualquer sistema administrativo, que hoje está muito negado, não vou nem falar nome, mas para não dizer que é uma harmonia, eu vou fazer harmonia. Então, isso é flexibilidade dos meus atos emocionais. A pessoa está triste, eu também estou triste. A pessoa está alegre, eu também estou alegre. Isso representa que nós estamos fazendo os mesmos movimentos emocionais, estamos tendo harmonia sobre aquilo que nós... Isso explica a intensidade do amor. Eu entendo a pessoa me entende. E muitas das vezes o entendimento não explica somente uma coisa boa, também explica uma coisa ruim, porque se a pessoa está triste, eu também estou triste. Fazendo esses mesmos movimentos, porque nós somos relativos à vida, nós somos relativos à vida. Se uma pessoa está triste, nós também está triste. Se a pessoa está feliz, nós também estamos felizes. Não é a pessoa está feliz e a pessoa está triste e eu estou feliz porque ela está triste. Ah, você merece isso, blá, 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 blá. Você a pessoa nunca te relacionou nada, nunca fez por merecer essa sua injustiça que você está acreditando, mas você quer ser maior que o outro, você se acha a pessoa espertão da sociedade, o mais sábio. Então você cria essa desigualdade por atos emocionais, pela aquilo que você acredita que você é, certo? Então, a flexibilidade tem essas duas possibilidades, de estar no reino de Deus e estar também no reino de Cristo, porque no reino de Cristo também vai ter essas flexibilidades sobre a imagem do homem, né? Sobre aquilo que o homem determina sobre os seus atos emocionais, causando uma desigualdade da relação, certo? Entenda isso, ok? E que hoje tem um trabalho delicado também, essa flexibilidade também vem do reino de Deus. Existe os atos missionários que usam essa flexibilidade para mediar sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, fazendo uma relatividade com uma coisa e outra. Entenda isso, ok? Existem várias formas de vocês conhecer isso. O blog diário está explicando principalmente este contexto muito produtivo para vocês buscarem entender tudo que está sendo dito. Sempre entendendo que o blog diário tem as suas expressões evoluídas, ele mesmo evolui as suas expressões, é só você estar acompanhando o que o blog diário está dizendo e vocês não vai ficar perdido. O fruto fica se transformando no tempo, explicando o corpo e a imagem deste corpo. Ambos são flexíveis, tanto o corpo, né, e a harmonia deste corpo, tanto a imagem e a ideologia aplicada neste corpo. Ambos caem diretamente no fruto do corpo e, consequentemente, no poder público, só acrescentando mesmo tudo que eu falei, né, ali, o contexto completou tudo muito bonitinho, né? Dizendo o seguinte: o fruto, falando de particularidade do fruto, ó, depois que eu entendi, que eu mostrei que há flexibilidade no reino de Deus, há flexibilidade no reino dos mortos também, então nós entendemos que o fruto fica se transformando no tempo, explicando o corpo e a imagem deste corpo. Ambos são flexíveis, né? Tanto o corpo e a harmonia deste corpo, e tanto a imagem e a ideologia aplicada neste corpo. Ambos caem diretamente no fruto do corpo e, consequentemente, no poder público. Aí caiu tudo aí, é frutificação, tudo aí. Dependente daquilo que você está com crise ou não, isso é o reflexo do poder de Deus. Tudo que você dá vai voltar. Dá uma coisa boa, essa pessoa está feliz, você fica feliz junto com ela. A pessoa está triste, fica triste junto com ela. Faz esse tipo de realização, porque se você treinar o seu corpo a ser uma pessoa ruim, logo, logo você vai ficar na miséria, na escassez. Você não vai. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de capacidade cognitiva, de compreender o reino de Deus, porque não é o dinheiro que determina a sua riqueza, é a sua tanto de intimidade que você tenha com Deus. É isso que vai determinar. Aí quando Deus vier realizar com você, todas essas coisas vai ser acrescentado para você. Não é interessante isso? Bonito demais. Amo muito. Então, então tudo isso vai representar, vai cair no. Então vamos lá. A ideologia aplicada neste corpo, e ambos vai cair diretamente, né, no fruto do corpo, consequentemente no poder público. E quando este fruto cair no poder público, vai representar os três poderes. Então, que vamos dividir tudo, né, nos três poderes, naquelas possibilidades, né, das suas formas de vocês ver o como é que isso vai ser produtivo. Então, como é que você, quando você falando da frutificação diretamente, cair no poder público, nós vamos ter três formas, certo? Para a gente entender as possibilidades desse tipo de relacionamento. Vamos lá.
Primeiro explica o fruto independente do corpo, né? Eu se torno independente, né? Segundo, explica a flexibilidade desse corpo, explicando o quê? A flexibilidade explica o quê? O Cristo, né? Hoje, na ideologia, explica o Cristo. E o terceiro, flexibilidade, né? O terceiro explicando a glória de Deus diretamente, sendo este terceiro é o reino de Deus diretamente, né? Este terceiro é o reino de Deus diretamente. E tudo isto mutável, tudo isso mutável, ou seja, tudo isso pode mudar no tempo, certo? Então aqui está o reino de Deus e aqui está o Cristo de Deus. Quando os dois vai ficar diretamente no poder público, ele vai ficar na nossa esquerda para frutificar. Porque se for um fruto ruim, o Cristo vai tomar para ele como morte. Se for um fruto bom, Deus vai tomar para ele como vida, né? Tudo vai ficar ainda continuando a flexibilidade. Mas hoje o Cristo está passando pelo corpo e gerando uma crise enorme para esses corpos emocionais, todos os corpos emocionais, e gerando essa complexidade. Geralmente, a postura do poder de Deus é também a mesma postura do Cristo, certo? A mesma a postura de formação, a postura de criação, é a mesma postura de formação, ambas são as mesmas coisas, certo? Entenda isso. Então, o primeiro poder vai explicar o fruto do corpo, o segundo vai explicar a flexibilidade do corpo, né? E o terceiro é o reino de Deus, né? E podendo ser expressado como o terceiro céu, certo? Terceiro céu, certo? E quando esses dois estiver alinhado, o poder de criar e o poder de formar, ambos vai representar ambos vai representar os frutos dos corpos, né? O Cristo, ele é o único mediador, certo? E o poder de Deus, ele não é mediador, ele é o próprio reino de Deus. Então, vai existir essas complexidades, você está relacionando uma coisa e outra, e o Cristo vai permanecer flexionando os corpos e o reino de Deus vai aparecer, né? Como eu tenho dito aqui no poder público, cada um vai manifestar a sua estrela. Essa estrela é a frutificação, aquilo que você está produzindo na treva, aquilo que você está produzindo no Cristo, certo? Então, o poder de Deus não vai aparecer por completo, ele vai aparecer numa treva, numa noite escura, representando a individualidade de cada corpo em específico. Então, o Cristo, ele vai ficar fazendo proteção dos atos emocionais dos corpos, né, flexionando ele da mesma forma, certo? E o poder de Deus vai aparecer, né, no reino de Deus, somente para nós sermos glorificados com Deus, nos nossos frutos ser glorificados com Deus diretamente. Mas o Cristo vai continuar, né, fazendo essas mediações. Você entendeu essas particularidades das posturas, dos movimentos, de estar alinhando, certo? Quando você alinha o poder de criar, o poder de formar, ele fica nas mesmas posturas, representando a postura diferente, poder de criar e poder de formar de Deus, quando ele representa o poder de público, o poder de formar, ele deixa uma flexibilidade, mas o poder de criar, ele é o próprio reino de Deus, ele é tudo aquilo que Deus criou, determinado à perfeição do homem, certo? E que hoje está muito flexionado, vamos dizer isso. O terceiro céu explica a verdade do nosso corpo emocional, por uma razão que é do reino de Deus e determinando o que somos por diante de Deus diretamente. Isto sim é relativo. Isto e tudo isto é relativo e podendo ser uma coisa boa e uma coisa ruim com a mesma intensidade, né? Então o terceiro céu, né, ele explica uma frutificação diretamente com Deus, né? Ou seja, ó, terceiro céu explica a verdade do nosso corpo emocional, por uma razão que é do reino de Deus, determinando o que somos por diante de Deus diretamente. E tudo isto é relativo, podendo ser uma coisa boa, uma coisa ruim, né, da mesma intensidade, ou seja, né, vai depender de como você está interpretando e está se realizando com Deus, qualquer coisa, certo? Então, e vai depender da intensidade que você está manifestando essas coisas dentro da sociedade. Entenda isso. Entretanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que eu tenho amigos em uma fornalha aonde o fogo não pode consumir. E eu não tenho por hábito favorecer nenhum corpo da destruição eterna, pois eu sou o fogo e que o que eu tenho a dizer. E o que eu tenho a dizer? Bom, vamos dar uma pausa aqui para a gente entender. Por que eu não tenho por hábito favorecer?
Não é os meus planos, é os planos de Deus. Deus já tem dito, Deus não sustenta atos missionais, Deus não sustenta um ato missionário porque ele sente necessidade, porque ele é um orador de Deus. Ele é um orador de Deus, ele faz uma mediação sobre aquilo que as pessoas estão precisando dentro da sociedade, certo? E muitas das vezes eles vão ficar à prova sobre as suas necessidades emocionais, sobre as suas necessidades, e vão ficar à prova isso, porque Deus não alimenta estado emocional da pessoa no tempo destrutivo. O estado emocional são o próprio fogo consumidor, são o próprio fogo. Deus destruindo toda a forma de você se realizar. Deus destrói toda a sua forma de realizar. A ira dele destrói toda a sua forma de realizar. Pode olhar aí, qualquer ato missionário. Se o ato que ele está apresentando não for uma forma oratória para representar outro povo, Deus nem se realiza com ele. Agora, tudo isso são coisas relativas, certo? Então, nada de sustentar coisas emocionais, né? Tem o tempo de você estar se realizando com Deus, de Deus estar se realizando com você, mas sozinha você não se realiza. Se Deus não estiver com você, você não vai se realizar. E não é eu que determina que eu estou falando uma coisa aqui, estou prejudicando meu irmão, estou favorecendo outro, estou falando, não tem nada disso não. Estou nem aí para a forma que Deus está tratando cada uma pessoa, não é minha responsabilidade não. É você e Deus, você que tem que se acertar com Deus, colocar, alinhar suas formas de você se realizar, de pensar e de estar moldando o seu caráter para você se tornar um bom orador, para que permitir que Deus se realiza com você, certo? Porque todos os atos emocionais que está tendo dentro aqui são fogo consumidor, são destrutivos, são coisas destrutivas. Pode olhar aí, né? Tem vários exemplos. Esse blog diário está rico para te mostrar que os oradores eles têm um ato consequente no corpo. Entenda isso. Os oradores têm o seu ato consequente no corpo, certo? Isso se transforma em experiência, em conhecimento, e depois você molda isso no seu dom e transforma isso em sabedoria, certo? Da mesma forma que nós transforma o conhecimento em dinheiro, nós transforma todas as nossas experiências em sabedoria, em instrução de Deus, em relatividade sobre aquilo que nós podemos produzir, um fruto bom, certo? O que acontece na treva também acontece nas luzes, são as mesmas coisas. As pessoas usam o conhecimento para transformar em dinheiro, nós usamos as nossas dificuldades para ser sábio, para transformar, para moldar, para permitir que Deus molde os nossos caráteres, que Deus nos realiza junto com nós. Eu falei realizar com o homem? Não, é Deus, tá? Então eu não tenho muito de mimando pessoa, não mimo ninguém. É certo, errado é errado e tá tudo certo, certo? Nem ninguém tá se privando, né? Ninguém tá tendo coisas privilegiadas, ninguém tem privilégio aqui. Tudo é o reino de Deus. Ninguém está tendo privilégio. Ninguém. Pode olhar aí dentro da sociedade. Olha aí para, né, qualquer uma que você quiser, que é ato missionário, vê se eles têm algum privilégio. Não tem, porque o sistema é destrutivo. E o sistema é destrutivo, não é construtivo, é destrutivo, ok? Entenda isso. Existe tempo para você se reverter isso e permitir que Deus se realize com você? Existe tempo, mas tem que ter a sua paciência, a sua cautela, certo? Então, entenda isso, né? Pois eu sou fogo, né? Vamos voltar a Deus Unido para dar uma interpretação completa. Vamos lá. Entretanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que eu tenho amigos em fornalha, aonde o fogo não pode consumir. E eu não tenho por hábito favorecer nenhum corpo da destruição eterna, pois sou fogo e o que eu tenho a dizer? O que eu tenho a dizer? Todo ato missionário tem propósito com Deus. Eu falei que todo ato missionário tem propósito com o homem? O homem? Homem? Não quero representar homem nenhum. O que eu quero é liberdade de expressar, as pessoas me ouvir, entender a forma, quando eu estou falando de ideologia, quando eu estou falando de coisas pessoal, né, de amizade, quando eu estou falando de coisas de Deus, do reino de Deus, de realização, eu uso essas três formas dos poderes de frutificação, né, é uma coisa pessoal, uma coisa de formação, né, que é o que representando o Cristo, uma relatividade de Cristo, uma relatividade com o reino de Deus. Tem essas três formas. A pessoa olhou para mim e conseguiu. Vamos falar de coisas separadas, certo? A minha vida pessoal, a sua vida pessoal, né? Meu trabalho missionário com Cristo, representando a destruição, né? E o meu trabalho de representar o reino de Deus, sei lá, qualquer coisa, certo? Faz essas ideias aí e tenta entender as particularidades, certo?
Ou seja, nós somos muito rico, muito flexionado, muito livre para fazer quaisquer coisa, não somos limitados, não temos limitação em nada, certo? Agora, né, se a gente for olhar para as nossas necessidades, nós vamos ficar limitando um ao outro, trabalho do outro, dificuldade do outro, tudo pelos nossos atos emocionais, certo? Faça a percepção e segue o seu caminho. Todo ato missionário tem um propósito de Deus. Se os amigos se humilhar por diante de Deus, eles não serão consumidos pela fornalha do fogo ardente, né? Naquele tempo tinha Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não é que eles confiavam mesmo em Deus? Não, Deus está no controle de tudo. Vamos entregar tudo nas mãos deles e é isso que resolver. Se for a nossa vez de morrer, que seja hoje, né? Vamos morrer, tá tudo certo. Deus determina a vida, Deus determina a morte, tá tudo certo. Então, essa é a liberdade que eles têm, a intimidade que eles têm com Deus, determinando tanto uma coisa boa, também uma coisa ruim, porque tudo é possibilidade. Quando se tratando dos nossos atos emocionais, elas são destrutivos, então vai acontecer coisa ruim, vai acontecer consequência, porque é dessa consequência que nós vamos moldar nossa sabedoria, é nessa consequência que nós vamos restituir todas as coisas que possa ser bom para mim, bom para o outro, para todo mundo, ok? Entenda isso. Porém, e se humilhar para os corpos emocionais, né, o fogo te consumirá. Né? Vê aí o sistema capitalista hoje, um monte de pessoas se humilhando aí para um, para o outro, aí, para se ter coisa. Imagina isso. Vocês são covardes, sabe? Minha necessidade não pode me fazer eu me humilhar diante de um homem, certo? Porque Deus, ele tem o poder de tudo. Eu tenho que fazer a percepção e ter a postura e fazer discernimento, transformando isso em sabedoria, em coisas, conhecimento, qualquer coisa, mas de menos prostrar por diante do homem. Buscar resolutividade de uma outra forma, buscar uma outra, bater em outras portas, qualquer coisa, mas de menos humilhar para o homem, de menos se humilhar para o homem, ok? Então, para vamos lá, todo ato missionário tem um propósito de Deus. E se os amigos se humilhar por diante de Deus, eles não serão consumidos pela fornalha do fogo ardente. Porém, se humilhar para os corpos emocionais, o fogo te consumirão. Pois todos os atos missionários são coisa pois todos os atos emocionais são coisas destrutivas e que foram usados para se ter coisa a qualquer custo. Então está explicado aí, todos os atos emocionais são fogo, são coisas que Deus está destruindo as formas, os desejos das pessoas, a carne, né, fazendo destruindo todas as formas de realização. Ninguém vai se realizar, acabou, certo? Aí destruição, aí vem um renovo de Deus pelo aquilo que é a palavra da vida. Pois o que é melhor? Se humilhar para Deus, né, que tem o poder de restaurar a existência. Essa humilhação é muito boa. Por que eu falo que é muito boa? Porque é o que nós somos. É o que nós somos. Deus é nós. Deus é a nossa origem. Nós somos origem. Não é questão de eu estar me prostrando, né, por um, por outro, para dizer que Deus está na vida de outra pessoa e não está na minha. Sei lá, qualquer coisa dessas coisas negadas que tem dentro da sociedade. Que é prostrar-se em relatividade. Eu entendi o reino de Deus, eu entendi meu irmão, eu fiz tudo uma percepção de uma coisa ou outra, separei todas as formas de frutificação do reino de Deus, da frutificação pessoal, frutificação com Cristo. Eu fiz tudo isso, a relatividade, eu fico flexionável, eu fico ilimitado, eu não me limito às coisas. Todas as coisas são possibilidade de evoluir, né, de ter mais conhecimento e de crescer com grandeza em Deus, com sabedoria, com qualquer coisa, certo? Entenda isso. Ou, vamos lá, pois o que é melhor? Se humilhar para Deus, né, que tem o poder de restaurar a sua existência, ou se humilhar para os corpos emocionais, que tem o poder de destruir essa existência. Essa destruição é quando você está com atos emocionais. Você já viu que todas as pessoas, quando você está feliz, a pessoa do lado fica triste? Quando você está triste, a pessoa fica feliz. Por exemplo, são as coisas destrutivas emocionalmente. As pessoas que vêm contra os seus sonhos, suas realizações, certo? De qualquer coisa, sei lá, coisa pessoal, coisa com Cristo, coisa com Deus, sei lá, qualquer coisa. Então, as pessoas que estão da sua volta, elas são destrutivas porque elas não entendem, não têm capacidade de entender as formações de Deus
ela não tem capacidade de entender o reino de Deus, não tem capacidade de entender aquilo que ela está produzindo na sociedade. Ela faz isso de qualquer jeito, gerando crise para um, para outro, o que ela, sei lá, delicado, ok? Entenda que tudo for Entenda que tudo que for destrutivo é fogo, e tudo que for construtivo é de Deus, né? Deus, ele tem as suas origens, né, construtivas, ok? O fogo representa os nossos atos emocionais do tempo, né? Aí tanto a ira de Deus, tanto aquelas pessoas que buscam se realizar com seus entendimentos próprios, tanto, tudo isso são coisas emocionais, tudo são destrutivos. Tudo que você está vendo aqui é destrutivo, tudo que você está vendo é destrutivo, tudo é novo, até a economia, tudo tem que se renovar, tudo, certo? Tudo precisa de passar por uma lapidação, né? Português, gramática, normativa, qualquer coisa, tudo precisa de passar por uma revisão e fazendo isso com graça e pedindo sabedoria de Deus. Quando Deus dá sabedoria e tudo vai construindo, vai voltando ao seu lugar, a partir das mentes brilhantes que tem dentro da sociedade, todo mundo vai contribuindo, parte dessa sociedade, ela vai formando, voltando na sua natureza, voltando na sua origem. Tudo que Deus determinou com nosso espírito vivificado são dons de pessoas para ter uma sociedade correta, cada um complementa uma coisa dentro da sociedade, são muitas coisas, certo? Entenda isso. O fogo representa os nossos atos emotivos do tempo, aonde queremos ter coisa a qualquer custo, e explicando o sistema capitalista diretamente. A construção são tudo o que é raiz de Deus. Perfeito, né? Construção é o quê? Tudo que é raiz de Deus. Né? Tudo que é raiz de Deus, tudo aquilo que Deus criou, o homem perfeito. A construção são tudo aquilo que é raiz de Deus. E são vocês a raiz de Deus, né? É a raiz de Deus, e são vocês que restituirá o reino de Deus, né? Fazendo uma ideologia aí, né, para a significação daquilo que Deus determinou que tivera ficado fora, o átrio, ele destruiu tudo, mas deixou aqui para fazer, olha a exemplificação de novo. O que que eu sou, meus filhos? Vamos falar com todo mundo junto. O que que eu sou? Eu sou palavra, eu sou a vida, eu sou o corpo. E essa aí é a mensagem final para você reconstruir tudo, né? Eu já tenho dito isso, não é questão de você sobrecarregar uma pessoa emocional, dizer que ele é seu escravo por causa da palavra, por causa da vida, por causa do corpo, qualquer coisa. Não existe isso, não. São seres responsáveis, são seres conectados a Deus que fazem uma sociedade correta. Tudo que eu estou ensinando aqui são ideologias, são significações, não explica a minha vida, não explica a vida de ninguém. Não explica a vida de ninguém, porque absolutamente tudo aqui são coisas destrutivas. Tudo são coisas destrutivas. Aí você coloca tudo mesmo, mas tudo mesmo, certo? Aí a exemplificação são formas de trazer mensagens, significação são formas de trazer mensagem de Deus para que as pessoas tenham consciência em detalhes de todas as coisas. Aí eu acrescentei aqui, né? Vamos lá. Enquanto a mim, eu não sei o certo, se eu sou vida ou fogo. Enquanto a nação estiver dividida, eu também estarei dividido. Vou lutar até a morte, né? Enquanto Deus estiver dando a sua vida, eu estou lutando até a morte, né? Deus determina a vida, Deus determina a morte. Isto, isto é bom, isto sendo bom ou ruim, né? Vamos lá de novo. Enquanto a mim, eu não sei o certo, se eu sou a vida, se eu sou, né, se eu sou a vida ou o fogo, enquanto a nação estiver dividida, enquanto a nação estiver dividida, eu também estarei dividido, né? E vou lutar até a morte. E se isto é bom, é ruim, eu também não sei, pois vai depender de que esta nação vai entender de mim. Se me aceitar como um bem, né, eu lhe dou paz, e se me aceitar como um mal, eu lhe dou fogo. Aí eu acrescentei para determinar que tudo está consumado, a morte de todo mundo está concentrada. Eu acrescentei, pois eu também sou destrutivo. Eu também sou destrutivo. Eu também sou fogo. Eu sou destrutivo, certo? Certo, sou destrutivo. Pois eu também sou destrutivo. Como disse, né, eu peguei uma recitação do filme, né, de Lavaguel e Shark Boy, né, Max, né, eu não sei o nome do filme, mas tudo bem. Aí que ela disse, então ela perguntou o Max, né, o Max,
Eu não posso ser só destruição. Tem que haver alguma coisa boa em mim, Max. Por que que você me criou assim, Max? Eu não posso ser só destruição. A Lavaguel falando com o Max. Aí no final, né, ela estava quase morrendo, ela foi jogada numa lavra de fogo, né, aí, aí e o Max diz, depois que ela ficou forte, fortona, Max diz assim: "Você não é fogo, você é luz, você é luz". Muito bom. Vamos fazer a leitura destes contexto, né, de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs para a gente terminar todo esse blog diário, né. Muito bom tudo que fora dito. Vamos lá. Neste tempo eu estava conversando com um passageiro que sentia necessidade de um emprego, e ele me perguntou: "O salário está bom?" "Bom não está, né, dá para sobreviver". E falei: "O que determina o seu ganho não é o quanto você ganha, e sim como você gasta este ganho. Veja como as pessoas Veja só, as pessoas que têm ganho alto, eles nunca estão satisfeitos, sempre na busca de algo, e muitos deles não respeitam os outros. Quanto mais ganha, mais quer. E com isto, eles escravizam e desrespeitam as pessoas mais carentes. Logo em seguida entrou dois pagantes, contando o dinheiro nas suas mãos. E eu falei: Viu? Eu não falei? Os diabos sorriem para o sistema e o que o sistema quer? Sangue inocentes. Isto sim, considerando o sistema que está acima deles, pois usa da forma de ter das religiões, dos patrões e dos políticos, e nunca a sua forma de ser. E o ter passa a ser maior do que ser, e sem sabedoria e sem conexão com Deus, o que você tem é simplesmente um sistema corrupto pelos atos emocionais dos corpos. A necessidade, ele te provoca uma reação. Desta reação, sempre vai aparecer formas de ter as coisas a qualquer custo. Se o ato for inconsciente, ele pode nem perceber por causa da falta do conhecimento. Mas se o ato for consciente, o seu corpo fica flexionado e é nesta causa ele vai sacrificar a sua própria emoção e se for uma esposa, ele vai apoiar no ato emocional desta esposa para manter a família unida e podendo mudar o seu comportamento quando quiser, pois quando o marido apoia no ato emocional da esposa, ele despreza a sua forma de ter para se apegar na forma de ter da sua esposa, invertendo a postura, validando a decisão desta esposa por sonho que seja da sua esposa. Este ideal realiza um e nega o outro. O ideal do relacionamento conjugal é a esposa ter 50% da forma de ter do marido e o marido ter 50% da forma de ter da esposa. Somando as particularidades de ambos relacionamentos, temos 100% na forma de ter, na forma de ser na forma de ser unificado da esposa e do marido e 100% na forma de ter unificado da esposa e do marido. 50% explica a particularidade de ambos. Outros 50% explica a particularidade de ter de ambos relacionamentos. Isto explica que eles Isto explica que ele só pode somar quando estiver unificado. E se não estiver unido, eles vão ficar se dividindo da forma de ser e da forma de ter, sendo um de um e do outro. E que nesta causa, um vai ficar invalidando a forma de um e do outro para ter coisa a qualquer custo. E valorizando um e desprezando o outro, e o desmerecimento vai explicar o quanto o mentor de corpo quer ganhar dentro desta relação. Ou seja, você pode entender todo o seu relacionamento se tiver boa percepção e pode considerar uma coisa e outra para não desmerecer o outro e da mesma forma. Quando fazer isto,
valoriza o conhecimento para preservar a sua forma de ser, desconsiderando a forma de ter de outro no conceito errado de ter. Todos os valores real têm que ser aplicados diretamente na sua forma de ser, e é deste ser que parte a boa decisão de ter coisa. O ser vai explicar o valor real da relação, explicando 50% da forma de ser e 50% da forma de ter. O valor real explica 100% no fruto diretamente. Toda esta matemática tem que se aplicar no fruto e independente de outro relacionamento, pois quando você for unificado, você tem que ter o valor real da sua forma de ser e podendo valorizar o 100% do fruto quando estiver relacionando outro corpo, por uma possibilidade de uma injustiça do outro relacionamento. Isto explica que o valor real não se aplica para outro corpo, e sim para o mentor de corpo que esteja habitado, pois se eu aplicar o merecimento do meu fruto para outro corpo, eu desvalorizo o meu valor real para valorizar uma dependência do meu merecimento. Este relacionamento não dá para o seu valor real, e sim para o desmerecimento próprio para se apoiar contra outro merecimento. O merecimento se aplica tanto na forma de ser quanto na forma de ter. Ambos desequilibram o valor real da relação por querer o que você não é e por querer ter o que você não tem. Por querer ser o que você não é e por querer ter o que você não tem. Existem vários tipos de relacionamento que pode explicar o valor real e aproveitar o 100%. Vamos explicar de Vamos explicar de várias bom, existe vários tipos de relacionamento que pode explicar o valor real e aproveitar o 100%. Vamos explicar um de vários. E vamos explicar a forma de ter, por exemplo, eu não tenho controle do meu financeiro. Eu pago 200 de juros para o banco para me manter a minha conta em dia. Se eu estivesse controle, eu poderia transformar estes juros em renda passiva e valorizando assim 100% da minha produtividade, sem desperdício e sem prejuízo. E, mais importante, sem interferir na produtividade de outro corpo e valorizando assim 100% da minha produtividade. No entanto, o ato perceptivo vai executar isto no tempo, controlando o tempo e produtividade. Você vai perceber que o gasto será o mesmo, e no que explica a despesa diária. Isto explica que o descontrole é um prejuízo do que nós relacionamos no tempo, explicando a compulsividade emocional de querer ter coisa a qualquer custo. Eu eu nunca fui um marido extraordinário e o meu relacionamento com a minha esposa é justo. O bom marido não sente necessidade de ser bom, e sim de ser justo com esta esposa. E é com este espírito que este se torna bom, se, pois quando ele calcula a forma de ser, e de ter de ambos relação, ele não tem benefício e nem prejuízo. Isto explica que, quando ele se aplica na forma de ter, ele pode ou não considerar a forma de ter da sua esposa, sendo ideal o marido valorizar a forma de ser da esposa e valorizando o sentimento da esposa para que ele possa se apegar a esta esposa fiel. E a esposa valorizar a forma de ter do marido e valorizando o bem-estar emocional desta esposa, e a esposa valoriza a forma de ter do marido. E fora disto é infidelidade das ambas relações para se ter coisa a qualquer custo.
No entanto, pode conhecer que, na realidade, a esposa tem a forma de ter do marido e o marido tem a forma de ser da esposa. Este ideal é que une o relacionamento de ambos. A esposa age com a vista, com a sua vida. A esposa age com a sua vista e o marido age com o sentimento da esposa. Este sentimento se aplica no olhar da esposa. Isto explica que o marido só pode sentir o corpo da sua esposa se a esposa se permitir para o marido. Fora disso, não tem relacionamento. Ou seja, o marido pode até ser admirado por outro no exterior do corpo. Porém, se o marido não sentir esta esposa, não tem relacionamento com a sua própria esposa. Com outra explicação, o marido age como um cego para se ter as coisas, e a esposa age como a sua vista para receber do marido algo que sustenta este sentimento e podendo ser qualquer coisa de acordo com o dom desta esposa, e podendo variar de uma para outra, e não necessariamente a forma de ter do marido. A minha esposa tem uma força expressiva dedicada e relativa para o seu comportamento, sendo honesto com o seu comportamento próprio. Ela se aplica para todo o seu resultado, envolvendo o seu comportamento emocional na sua forma de ser. Isto explica que o seu comportamento não se aplica para o seu relacionamento. Isto determina a sua fidelidade somente a si mesmo, valorizando o conhecimento e comportamento deste conhecimento. Esta forma de ser da minha esposa impede que ela seja manipulada por outro relacionamento. Ela ela absorve tudo que está em sua volta, observando as leis, protocolo, funcionalidade do sistema. A sua percepção pode até falhar, mas o seu comportamento não falha. Disciplinada e aplicada para tudo com grande intensidade, observando o conhecimento para se aplicar no seu comportamento. Esta é a minha esposa, e o que passar disto é apenas especulação de quem não a conhece. No entanto, vós, corpos de Cristo, fuja da aparência do mal, pois a expressão não revela o que for íntimo, e por isto se cuide do que expressa com o seu corpo, pois eu matei um corpo por falar mal da minha esposa, e eu dou a ordem ao vento, e o vento me obedece. A minha palavra é como uma espada penetrante. Eu tenho a palavra da vida e a palavra da morte. Eu sou a vida e governo os mortos. Eu falo com Deus com a boca da minha esposa e Deus fala comigo. Por exemplo, uma vez, né, Deus tinha tomado meu pai e estava no lamento, e ela perguntou: "O que foi? Por que está assim?" E eu fiquei calado, e ela perguntou: "Está assim por causa do seu pai?" Foi aí que ela disse: "Acha que é só você que tem problema? Olha tanta as pessoas morrendo e tanta criança sendo violentada." Nesta hora, eu fiz uma percepção. Poderia eu desprezar a minha esposa e desprezar também a Deus. Porém, eu amei mais a minha esposa, pois a missão dela é mais importante do que a minha, pois é ela que intercede pelos pobres. Assim, eu vejo Deus em tudo. Vejo Deus na minha fala, vejo Deus na minha esposa, falo com Deus até mesmo com o meu cachorro, e vejo Deus em todos os animais. Os animais se prostram a mim, e os passarinhos fazem ninhos nos meus ombros e dormem em paz. Então, daqui, né, aquele lá foi o do subtítulo "O corpo à direita do corpo". Aqui a abertura, né, vamos começar com essa abertura, né, dando a expressão livre dessa abertura, fazendo uma expressão quase desagarrada de tudo desse subtítulo, à esquerda do corpo por ato missionário. Então vamos ler, fazer a leitura corrida dele, para a gente terminar este blog diário. A restituição do reino explica os três reis magos, Sadraque, Mesaque e Abidnego.
ou Mateus, Marcos e Lucas, que foram dados às nações para restituir o reino de Deus. E são estes que estão fora do trono de Cristo, né, de Deus, para a restituição de todo o paraíso de Deus e que concilia sabedoria e conhecimento deste trono e determinando a volta para as vossas origens. E tudo isto é simbólico, pois a restituição vai depender da capacidade cognitiva de cada corpo em específico, explicando uma conexão do nosso eu interior. O trono de Deus fica mutando sobre o corpo e a imagem deste corpo, sendo o corpo explica a palavra da vida. Isto significa que eu estou limpo de ideologia. Já a imagem explica que este corpo vai gerar conhecimento sobre tudo que já tenha dentro da sociedade, explicando o fogo consumidor de todas as ideologias, ou seja, ideologia explicando o fogo e o fogo explicando ideologia, ambos são destrutivos no tempo. Todas as palavras são determinadas por corpos e imagem dos corpos. Isto explica que esta palavra fica mutando corpo e imagem, do corpo explicando o corpo e fruto deste corpo. Tanto o corpo e a imagem é uma centraliza, uma explica a palavra da vida e outra que explica a flexibilidade desta palavra. A flexibilidade explica o fruto diretamente e é este fruto que determina ser a vida ou a morte. O fruto fica se transformando no tempo, explicando o corpo e a imagem deste corpo. Ambos são flexíveis, tanto o corpo e a harmonia deste corpo, tanto a imagem e a ideologia aplicado neste corpo. Ambos vai cair diretamente no fruto do corpo, consequentemente no poder público. E quando este fruto cair no poder público, vai representar três poderes. Primeiro, explicando o fruto independente do corpo. Segundo, explicando a flexibilidade deste corpo, representado por Cristo. E terceiro, explicando a glória de Deus diretamente, sendo este terceiro é o reino de Deus diretamente. E tudo isto mutável. O primeiro poder explica o fruto do corpo, o segundo explica a flexibilidade do corpo, e o terceiro é o reino de Deus, e podendo ser expressado como o terceiro céu. O terceiro céu explica a verdade do nosso corpo emocional, por uma razão que é do reino de Deus e determinando o que somos por diante de Deus diretamente. E tudo isto é relativo e podendo ser uma coisa boa ou ruim com a mesma intensidade. Entretanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que eu tenho amigos em uma fornalha aonde o fogo não pode consumir. E eu não tenho por hábito favorecer nenhum corpo da destruição eterna, pois sou fogo e o que tenho a dizer, todo ato missionário tem um propósito de Deus. E os amigos se humilhar por diante de Deus, eles não serão consumidos pela fornalha do fogo ardente. Porém, se humilhar para os corpos emocionais, o fogo te consumirão. Pois todos atos emocionais são coisa destrutiva e que foram usados para se ter coisa a qualquer custo. Pois o que é melhor? Se humilhar para Deus, que tem o poder de restituir a sua existência, ou se humilhar para os corpos emocionais, que têm o poder de destruir a sua existência. E entenda que tudo que for destrutivo é fogo e tudo que for construtivo é Deus. O fogo representa os nossos atos emocionais no tempo, aonde queremos ter coisa a qualquer custo e explicando o sistema capitalista diretamente. A construção são tudo que é raiz de Deus e são vocês a raiz de Deus e são vocês que restaurará o reino de Deus. Enquanto a mim, eu não sei o certo, se eu sou vida ou fogo. Enquanto a nação estiver dividida, eu também estarei dividido e vou lutar até a morte. E se isto é bom ou ruim, eu também não sei, pois vai depender de que do que do que esta nação vai entender de mim. Se me aceitar como bem, eu lhe dou paz. Se me aceitar como mal, eu lhe dou fogo.
pois eu também sou destrutivo, né? Como diz Lavaguel, né? Max, eu não posso ser destrutivo, eu não posso ser destruição, Max. Tem que haver alguma coisa boa em mim, Max. Eu não sei qual é a expressão correta, certo? Mas eu usei essas expressões usando as ideologias aplicadas na arte, né? Daquela ideia que for aplicado no filme, certo? Entenda isso, mas se vocês verem, vocês vão entender, é muito bem explicativo, ok? Se inscrevam nesse canal, sinaliza esse vídeo, só se você estiver entendendo, né? Esse vídeo demorou 1h30, né? Já era previsto, né? E muito bom, muito explicativo, muito bom. É interessante vocês acompanharem tudo que fora dito, muito perfeito, né? Quem acompanhou esse blog diário, Deus do início, né, com 1h30 de duração, estiver acompanhando tudo, vai ficar muito aprendido de muitas coisas. Aqui nós vamos fazer uma relatividade, compreendendo todas as coisas que é de Deus, que é de Cristo e que é daquilo que é do corpo emocional, explicando as particularidades com esse subtítulo, esse é a abertura do subtítulo, à esquerda do corpo por ato missionário. Se inscreva nesse canal, sinaliza esse vídeo só se vocês entenderam. Se não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam nada, certo? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja um independente de todo o mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.